Um fazendeiro milionário ouviu barulhos estranhos no celeiro durante a madrugada, e o que encontrou lá dentro mudou completamente sua vida. Não era um animal solto, nem o vento entre as telhas. Era algo vivo, frágil, humano e chorando. Gael, acostumado ao silêncio da fazenda desde a morte da esposa, não imaginava que naquela noite, entre o cheiro de feno e o frio cortante, reencontraria um pedaço de si mesmo nos braços de uma desconhecida. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. O que uma jovem visivelmente ferida e exausta fazia deitada no feno com 2 recém-nascidos nos braços em pleno celeiro? Seria uma invasora? Uma fugitiva? Ou havia um motivo ainda mais profundo por trás daquela aparição silenciosa? Gael ficou paralisado. A lanterna tremia em sua mão. A mulher o fitava com olhos arregalados, assustada, mas não hostil. Não disse seu nome. Apenas envolveu os bebês com o pouco de pano que tinha e sussurrou com os lábios rachados. Eles não têm culpa, só precisam viver. Ele não sabia se aquilo era real ou um delírio do luto que o perseguia há anos. Desde que perdera a esposa grávida em um acidente a caminho da maternidade, Gael havia se fechado para o mundo e para qualquer forma de afeto. Mas ali, diante daquela cena improvável, algo dentro dele cedeu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com medo, não por si, mas por eles. Os olhos do bebê o encararam com um brilho recém-chegado ao mundo. Fraco, mas vivo. Sem dizer palavra, ele tirou o casaco, cobriu os 3 e levou-os para dentro da casa principal. Naquela madrugada, enquanto a maioria dormia, um homem que já não acreditava em milagres viu a vida renascer. Em um celeiro esquecido, no choro de 2 crianças e no silêncio de uma mulher que escondia muito mais do que o nome. Gael segurava o volante da caminhonete com força. As mãos, acostumadas a conduzir tratores e cavalos, agora tremiam levemente. O corpo da jovem estava envolto em seu casaco e os 2 bebês dormiam, colados ao peito dela, como se aquele instante fosse a única proteção entre eles e o fim. A estrada entre o celeiro e a casa principal era curta, mas naquela madrugada parecia infinita. Cada pedra que o carro pisava trazia de volta lembranças que ele achava enterradas. Assim que estacionou em frente à casa, correu para abrir a porta e aquecer o ambiente. Pegou a coberta de lã mais grossa do sofá, preparou o sofá reclinável da sala e trouxe a água que havia fervido mais cedo para fazer chá. Aquilo não era comum para ele. Nunca mais cuidara de ninguém desde a morte de Luísa. Mas agora agia como se soubesse exatamente o que fazer. Com todo o cuidado, pegou a jovem no colo. Ela estava inconsciente, mas os bebês ainda se mexiam, buscando o calor do corpo dela. Subiu com os 3 para o quarto de hóspedes, um espaço que ele raramente abria, onde ficavam os móveis antigos da mãe. A cama ainda tinha lençóis limpos, guardados em sacos plásticos. Acomodou os 4 ali, com a delicadeza de alguém que tem pressa, mas não pode errar. Ela só acordou ao amanhecer. Quando Isabela abriu os olhos, o primeiro instinto foi se encolher. Os bebês estavam ao seu lado, bem aquecidos, respirando. Ela puxou as cobertas, assustada, e tentou se levantar, mas sentiu o corpo ceder. Os joelhos falharam. Antes que caísse, Gael apareceu na porta com uma tigela de caldo quente nas mãos. Fica calma, você está segura, ninguém vai te machucar aqui, disse com a voz mais baixa que conseguiu. Ela o olhou desconfiada, a garganta seca, os olhos fundos. Tentou falar, mas só conseguiu um gemido rouco. Ele colocou a tigela na cômoda e se aproximou com a caneca de água morna. Toma isso. Devagar. Ela hesitou, depois aceitou. Bebeu como quem estava há dias sem ver água. Talvez estivesse mesmo. Qual seu nome? Silêncio. Eu sou Gael. Essa é minha fazenda. Você estava no meu celeiro. Isabela o encarou por longos segundos.
Depois, com a voz falhada, disse: Eu não queria invadir, só não tinha para onde ir. Você tem alguém, família, um lugar para voltar? Ela balançou a cabeça lentamente. Eles são seus filhos. Outro silêncio. Mas dessa vez não foi medo, foi dor. Ela acariciou a cabeça da menina com um gesto suave, quase inconsciente. Maia, disse, apontando para a menina. E o outro? Não tem nome ainda. Gael assentiu. Não insistiu. Sabia que havia perguntas que ainda não cabiam ali. Pegou a tigela, ofereceu o caldo. Ela aceitou aos poucos com as mãos trêmulas. Os bebês começaram a chorar, famintos. Isabela tentou se ajeitar para amamentar, mas o corpo fraco dificultava. Gael desviou o olhar respeitoso. Você precisa descansar e comer. Ela respirou fundo, como se quisesse acreditar naquilo, mas os olhos ainda diziam o contrário. Ela estava preparada para fugir a qualquer momento, como um animal acuado que não conhece gentileza. No início da tarde, ele ligou para Lúcia, uma enfermeira aposentada da cidade vizinha que de vez em quando cuidava das vacinas do gado ou tratava de algum vaqueiro acidentado. Disse apenas que precisava de ajuda com uma jovem e 2 bebês. Não explicou mais nada. Pediu discrição. Quando Lúcia chegou, viu Isabela e os bebês e por um instante pareceu desconfiar. Mas bastou um olhar da jovem para perceber que não havia ali nenhuma ameaça, só cansaço. Examinou os 2 pequenos, limpou os cortes no corpo de Isabela, aplicou soro, ajudou na amamentação. Nasceram há 2 dias, no máximo. Ela precisa se alimentar, ou eles não vão aguentar, disse a Gael em voz baixa na varanda. Ela está com medo de alguma coisa. Você notou? Está com medo de tudo. E com motivo, provavelmente. Naquela noite, Gael dormiu no sofá da sala com o celular na mão. Tinha salvado o número do hospital municipal e o da polícia, mas não ligou. Sentia que se fizesse isso, Isabela desapareceria. E ele não sabia por que aquilo importava tanto, só sabia que importava. No segundo dia, ela falou mais um pouco. Contou que saiu da cidade grande sem direção, que estava fugindo, mas não disse de quem. Disse que caminhava há horas quando viu luzes distantes na fazenda e seguiu até o celeiro. Eu só queria um canto seco, um lugar onde pudesse ter eles em paz. Você teve sozinha? Ela assentiu. Gael tentou esconder o choque. Nenhuma mulher deveria passar por aquilo sozinha, quanto mais ferida, sem apoio e no meio do nada. Você precisa ficar, pelo menos até se recuperar. Isabela o olhou, como se aquilo fosse impossível de acreditar. Por quê? Porque eu sei o que é perder uma criança. E eu não vou deixar você passar por isso. Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Pela primeira vez, lágrimas escorreram dos olhos sem que ela lutasse contra. Gael saiu do quarto devagar, fechando a porta atrás de si. Lá fora, o vento começava a soprar entre as árvores. E por algum motivo que ele não conseguia explicar, a fazenda já não parecia mais tão vazia. A terceira madrugada começou mais silenciosa. O choro dos bebês havia diminuído, mas não por um bom motivo. A menina, Maia, mamava com alguma força, mesmo que ainda frágil. Mas o menino já não tinha a mesma resposta. Gael percebeu quando Isabela ficou tempo demais sentada, segurando o pequeno junto ao peito, sem dizer palavra. O olhar dela estava perdido, vidrado no vazio. A testa do bebê brilhava e suas mãozinhas se mexiam menos. Quando ele se aproximou, percebeu o calor anormal no corpinho do recém-nascido. Ele está com febre, disse em voz baixa. Isabela assentiu com os olhos cheios d'água, mas continuava imóvel. Era como se o corpo dela não tivesse mais energia para reagir a nada. Lúcia vem hoje de novo. A gente vai cuidar dele. Vai ficar tudo bem. Ela não respondeu. Apenas pressionou os lábios contra a testa do bebê e fechou os olhos. Do lado de fora, Gael respirou fundo e ligou para a enfermeira. Pediu que viesse o mais rápido possível.
Em seguida, entrou no quarto de sua falecida esposa, que estava trancado havia anos. O cheiro da madeira fechada o fez hesitar por um instante, mas logo encontrou o que buscava. O umidificador, a antiga manta de algodão que Luísa tinha comprado quando descobriu a gravidez, e o termômetro eletrônico. Quando voltou para o quarto de hóspedes, Isabela estava tentando acalmar Maia, que chorava. Gael segurou o outro bebê com cuidado e tirou a temperatura, 38,9. Fez o possível para manter a calma. Preparou uma banheira improvisada com água morna, baixou a luz e tentou abaixar a febre do menino com compressas enquanto esperavam Lúcia. Qual o nome dele? Perguntou em determinado momento. Isabela hesitou. Encarou o filho como se procurasse algo dentro dele que pudesse responder por ela. Miguel. Gael sorriu surpreso. Era o mesmo nome que ele e Luísa tinham escolhido para o bebê que não chegou a nascer. Miguel. O nome encheu o quarto de algo que ele não sabia nomear. E pela primeira vez sentiu medo real. Medo de perder aquele bebê. Medo de ver Isabela quebrar. Lúcia chegou pouco depois com uma maleta improvisada de medicamentos, seringas, fitas de glicose e fórmulas infantis. Examinou Miguel com precisão, mas com doçura. Isabela acompanhava cada movimento com um nó no estômago. É uma infecção leve, provavelmente. Vamos manter ele hidratado e com a temperatura controlada. Eu vou deixar os medicamentos e voltar amanhã cedo. Antes de sair, Lúcia puxou Gael de lado. Ela precisa dormir. Está entrando em colapso físico e mental. Ela não dorme, nem fecha os olhos. Então faça ela entender que agora não está mais sozinha. Gael passou o resto da noite ali, sentado em uma cadeira ao lado da cama, segurando a mão de Miguel, enquanto Isabela cochilava entre um suspiro e outro. Maia dormia tranquila entre almofadas. Às vezes, ele desviava o olhar e o pousava em Isabela. Ela parecia ainda mais jovem dormindo, quase frágil demais para ter passado o que passou. A pele marcada, os ombros magros, os pulsos finos. Mas havia força ali, e medo também. Pela manhã, Isabela acordou e se deparou com Gael cochilando com Miguel nos braços. A cena a desarmou. Pela primeira vez, ela falou sem ser questionada. Ele não era meu. Gael abriu os olhos devagar, tentando entender. O homem com quem eu trabalhava, a mulher dele, engravidou, mas morreu no parto. Eles me obrigaram a cuidar dos bebês como se fossem meus. E quando eu descobri o que ele queria fazer com eles, fugi. Ele ficou em silêncio. Não sabia se ela estava dizendo a verdade inteira ou só parte dela. Mas sabia que ninguém fingiria aquele olhar. Ele queria vendê-los, separar os dois. Eu ouvi sem querer e não consegui ficar. E o pai deles? Não sei, nunca soube e não quero saber. Ela se encolheu como se estivesse prestes a ouvir um julgamento. Mas Gael não disse nada. Levantou, colocou Miguel de volta no berço improvisado e pegou a mamadeira que Lúcia havia deixado. Você fez o que era certo, mesmo com medo. Isabela ficou em silêncio, mas dessa vez era um silêncio menos denso, um silêncio que permitia respirar. Nos dias seguintes, Miguel começou a melhorar. A febre baixou, o choro voltou a ser mais forte e até um leve sorriso apareceu entre mamadas. Isabela começou a comer com mais frequência, tomar banho com a ajuda de Lúcia e passou a trocar mais palavras com Gael. Ela ainda não dizia tudo, mas já não dormia com as roupas nos braços. Já não pulava com qualquer barulho. E às vezes à noite ficava parada na varanda, olhando para o céu, como se tentasse entender onde estava, ou para onde iria. Gael a observava de longe. Percebia que ela ainda se preparava para partir, mas também sabia que algo nela estava mudando, assim como algo nele. Nos olhos dela havia um peso que ele conhecia muito bem,
O peso de quem teve que ser forte antes da hora, de quem viu o que não devia, de quem lutou mais do que pôde. E naquele silêncio cheio de memórias e feridas mal costuradas, dois desconhecidos começaram, sem querer, a construir algo que nenhum deles imaginava. A rotina da fazenda, que antes era feita de silêncios e repetições previsíveis, começou a se transformar. O som dos bebês, os passos leves de Isabela pela varanda e até o cheiro de comida quente voltaram a ocupar os espaços antes intocados da casa. Gael não dizia nada, mas seu olhar denunciava. Algo nele havia sido despertado. Algo antigo, que ele julgava esquecido. Isabela ainda se mantinha reservada. Dormia no mesmo quarto, alimentava os filhos com o cuidado de quem teme perdê-los a qualquer instante, e quase sempre evitava perguntas. Mas aos poucos, pequenas conversas surgiam, como rachaduras numa parede que nunca mais foi pintada. Ela perguntou sobre os cavalos, sobre o lago nos fundos da propriedade, sobre a pequena estufa com ervas que havia perto da casa principal. "Você planta isso?" perguntou uma tarde, enquanto pegava folhas de hortelã para o chá. "Era da minha mãe. Depois que ela partiu, continuei cuidando. Dá menos trabalho do que parece. Eu adoraria ter aprendido isso. Nunca tive muito tempo para coisas assim." "Ninguém ensinou?" Ninguém ficou tempo suficiente. A frase saiu como um suspiro e ele respeitou o limite. Não insistiu. Em vez disso, pegou um vaso vazio, encheu com terra fresca e estendeu para ela. "Pode plantar o que quiser. Aqui, nada precisa ser colhido com pressa." Mas nem tudo se transformava com delicadeza. A cidade, pequena e acostumada a cochichar pelos cantos, começou a reparar na movimentação na fazenda de Gael. Lúcia, mesmo discreta, foi vista entrando e saindo da propriedade em dias seguidos, carregando medicamentos e roupas infantis. Um vaqueiro comentou que a antiga caminhonete de Gael havia sido vista perto da estrada com o farol ligado às 3 da manhã. Outro garantiu ter escutado choro de criança vindo da casa grande, onde antes reinava o silêncio. E como sempre acontece em cidade pequena, o que ninguém sabe se inventa. "Dizem que o Gael arrumou uma mulher nova", comentou um dos funcionários do armazém. "Mulher nova não, viúva, com filhos pequenos. Tem gente dizendo que ela apareceu do nada. Ele escondeu ela no celeiro, sabia?" "Celeiro? Juro por Deus. Acharam fraldas e cobertores lá." A história chegou até os ouvidos de Dona Jurema, dona do café, onde Lúcia costumava parar antes de voltar para casa. Curiosa, serviu o café devagar, tentando arrancar alguma informação. "E os meninos da fazenda, estão bem?" perguntou com um sorriso enviesado. "Estão", respondeu Lúcia sem levantar os olhos. "Ouvi dizer que o Gael está com visita. Uma moça e 2 bebês." "Você ouve demais, Jurema. A cidade é pequena, minha filha." O silêncio grita. Lúcia terminou o café em silêncio e foi embora. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém bateria à porta de Gael com mais do que curiosidade. E foi o que aconteceu 2 dias depois. Gael estava no curral limpando as baias dos cavalos quando um carro preto estacionou perto da casa. Não era comum ver carros daquele tipo por ali. Limpo demais, liso demais, com placas de fora. De dentro saiu um homem de terno cinza, óculos escuros e uma pasta sob o braço. O tipo de visita que só traz notícia pesada. Gael caminhou até ele com o passo firme, mas atento. "Posso ajudar?" "Gael Dantas?" perguntou o homem sem sorrir. "Sou eu. Meu nome é Cláudio, sou advogado. Estou à procura de uma mulher desaparecida. Acreditamos que ela possa estar aqui." O tempo pareceu parar. A respiração de Gael ficou mais lenta. "Por que acha isso?" "Temos informações de que uma mulher jovem, com 2 recém-nascidos, foi vista nesta propriedade. A pessoa que estamos procurando desapareceu em situação delicada. Há um boletim de ocorrência e existe um homem muito influente interessado em resolver esse caso discretamente." Gael cruzou os braços. "Que tipo de situação delicada?"
O cliente alega que ela sequestrou os filhos de uma família, uma babá. Foi acolhida pela esposa do patrão, que morreu durante o parto. Depois, fugiu com as crianças. Gael não respondeu de imediato. O nome de Isabela não foi mencionado, mas tudo nele gritava que o homem sabia exatamente quem ela era. O olhar era frio, treinado. Não era alguém ali para investigar. Era alguém ali para recolher. Ninguém assim está aqui, respondeu por fim, olhando diretamente nos olhos dele. Posso dar uma olhada na casa? Só com mandado. Cláudio não insistiu. Guardou a pasta, voltou ao carro e partiu devagar. Mas antes de entrar, disse: diga a ela que não dá para fugir para sempre. A verdade sempre encontra o caminho de volta. Gael ficou parado ali por longos minutos, observando o rastro de poeira subir na estrada de terra. O coração batia forte. Sabia que, a partir daquele momento, o tempo deles havia mudado. O mundo lá fora tinha descoberto. Naquela noite, Isabela percebeu no rosto de Gael que algo estava diferente. Ele não escondeu. Contou o que aconteceu sem floreios. Ela sentou na beirada da cama e segurou Maia no colo. Estava pálida, mas não disse nada. Quando Miguel começou a chorar, ela nem tentou acalmá-lo. Ele vai me encontrar. Sempre encontra. Aqui não vai. Você não entende, Gael. Ele tem dinheiro, tem gente, tem poder. E se descobrir onde estou, eu também tenho terras, tenho nome. E se for preciso, tenho advogado. E você não vai a lugar nenhum. Ela o olhou como se estivesse ouvindo uma mentira bonita. Mas havia uma firmeza nos olhos dele que ela ainda não conhecia. Ele não estava dizendo aquilo por caridade nem por piedade. Estava dizendo porque acreditava nela. E era exatamente isso que mais assustava Isabela. Naquela noite, Isabela demorou a dormir. Ficava se virando na cama, com Maia no peito e Miguel abraçado à sua cintura. O calor dos bebês ajudava a acalmar o corpo, mas a mente ainda rodava. O rosto do homem de terno, que Gael descreveu com tanta precisão, era conhecido. Cláudio havia aparecido uma vez na casa onde ela trabalhava. Na época pensou que fosse apenas um advogado de negócios, desses que falam baixo, mas carregam ameaças nas entrelinhas. Agora ela sabia. Ele não estava lá por negócios. Estava lá para caçá-la. Na manhã seguinte, Isabela não falou nada. Ajudou Lúcia a trocar as fraldas, deu banho nos bebês com mais paciência do que de costume e preparou chá. Gael notou o jeito como ela mantinha a janela entreaberta, como passava os olhos pela estrada a cada hora, como evitava andar descalça, como se estivesse pronta para fugir de novo a qualquer momento. No final da tarde, ele chamou por ela no galpão, onde consertava a cerca antiga que rodeava a horta. Se você quiser me contar o resto, eu tô aqui. Ela hesitou por um longo tempo, encostou-se a um dos pilares de madeira e segurou os braços cruzados, como se tentasse se proteger do que ela mesma ia dizer. Eu nunca planejei fugir, nunca roubei nada de ninguém. Quando fui contratada, a esposa do homem era quem cuidava dos bebês. Estava grávida de gêmeos. Ela era gentil, me tratava como gente. Às vezes, me dava livros antigos, conversava comigo sobre música. Me fazia esquecer que eu era só mais uma ali dentro. A brisa trouxe o cheiro da lenha da casa, e Gael esperou, respeitando o silêncio entre uma lembrança e outra. O parto dela foi complicado. Ela perdeu muito sangue. Eu fiquei no hospital esperando horas. Quando voltei para casa, ela estava em coma. Depois, nunca mais acordou. Ele começou a agir estranho. Queria registrar só um dos bebês. O outro dizia que era sobrando, como se fosse descartável. Gael apertou os dedos na madeira da cerca. Isabela continuou. Eu ouvi uma conversa dele com o tal advogado. Falavam sobre enviar o menino para fora, como se fosse uma mercadoria. Eu não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Esperei a madrugada, juntei o pouco que podia, enrolei os dois num cobertor e fui embora. Ela olhou para o chão com a expressão vazia.
Caminhei por 3 dias, dormi em rodoviária, pedi água em posto de gasolina. Ninguém me ajudava com 2 bebês no colo. Diziam que era loucura. Quando vi o portão da sua fazenda, não pensei em nada. Só entrei. Achei que ia morrer ali mesmo, mas pelo menos eles estariam comigo. Gael respirou fundo. Não conseguia imaginar como alguém poderia abandonar 2 vidas tão pequenas. Mas ao olhar para Isabela, não via só coragem, via exaustão e culpa, mesmo que não fosse dela. Você não roubou os filhos de ninguém, ele disse. Você salvou os 2. Ela assentiu com a cabeça, mas havia algo que ainda não saía da boca dela. Uma sombra presa atrás dos olhos. Isabela, você me contou tudo? Ela demorou. O tempo parecia esticar ao redor. Quase tudo. O que falta? Ela hesitou por longos segundos. O olhar não encontrou o dele. Miguel não é filho da esposa dele. Ela só estava esperando Maia. Gael franziu o senho. E o pai de Miguel? Ela apertou os braços contra o corpo. Foi o patrão, uma noite em que a mulher estava internada. Eu tentei fugir depois daquilo, mas ele me ameaçou. Disse que se eu contasse, acabaria no lugar errado, ou sem os bebês. Quando descobri que estava grávida de gêmeos, entendi tudo. Ele só queria Maia, Miguel. Era só um lembrete. A voz dela falhou. As mãos tremiam. Ela não chorava. Parecia incapaz de produzir lágrimas depois de tanto desgaste. Gael se aproximou devagar. Estava pálido, mas não afastou o olhar. Tocou o ombro dela com leveza. Miguel é seu filho, é isso que importa. Ela assentiu com a cabeça, mas não respondeu. Sentia o peso da verdade, mas também um alívio estranho por tê-la dito. Pela primeira vez, alguém sabia. Alguém ouviu sem se afastar. Naquela noite, Gael ficou mais tempo no quarto das crianças. Sentou-se ao lado do berço improvisado e observou Miguel dormir com o punho fechado, como se segurasse algo invisível. Era pequeno demais para carregar um passado tão cruel. E mesmo assim, estava ali, vivo, inteiro. Horas depois, enquanto Isabela dormia no quarto ao lado com Maia, Gael ligou o abajur da sala, sentou à escrivaninha e retirou de uma gaveta antiga o número de um advogado de confiança. Homem discreto, conhecido da família. Discou sem pensar 2 vezes. Preciso de ajuda. Não é um caso comum, mas também não é um crime. Do outro lado da linha, a voz grave respondeu com calma. Você quer proteger alguém? Quero proteger 3 pessoas. E quero me proteger também. Vou para aí amanhã cedo. Gael desligou e olhou pela janela. A fazenda, que por anos foi apenas terra e lembrança, agora respirava com uma nova urgência. Ele sabia que o que vinha pela frente não seria simples, mas já não havia espaço para hesitação. Se a cidade começava a cochichar, ele responderia com fatos. Se o advogado voltasse, encontraria resistência. E se Isabela fosse chamada de ladra ou sequestradora, ele seria a primeira testemunha a desmentir tudo. Porque às vezes, a verdade não aparece toda de uma vez. Às vezes, vem em pedaços, como alguém caindo no feno, com os filhos nos braços. E naquele pedaço ele sabia. Havia muito mais amor do que qualquer mentira seria capaz de esconder. O advogado chegou pouco antes do sol nascer. Gael o esperava na varanda com café pronto e os olhos cansados. Passara a noite acordado, vigiando a estrada, ouvindo cada pequeno som da casa, como se o menor movimento pudesse anunciar uma tragédia. Obrigado por vir, Mateus, disse, estendendo a mão com força incomum. Se você me liga de madrugada, eu venho. Nunca fez isso antes. O que está acontecendo? Gael o levou para dentro. Falou em voz baixa, com pausas longas. Explicou desde a noite do celeiro até a visita do advogado estranho. Contou sobre Isabela, sobre Maia e Miguel e sobre a confissão que ela fizera. Mateus ouvia com atenção, anotando em um pequeno caderno de couro, mas sem interromper. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns segundos e disse: se a história dela for verdadeira, e parece ser, você não está apenas acolhendo alguém em risco.
Você está protegendo duas vítimas e talvez impedindo um crime maior. Gael assentiu. O homem é influente. Vai tentar comprar silêncio ou destruir reputações. Então a gente vai precisar de provas, testemunhos, laudos médicos, qualquer coisa que ajude a reconstituir essa linha do tempo. E se ele vier com a polícia? Se vier sem mandado, não entra. Se vier com, a gente já vai estar pronto. Mas você vai precisar perguntar a ela se está disposta a ir até o fim. Gael ficou calado. Sabia que essa pergunta não era simples. Isabela já havia enfrentado mais do que devia. E agora talvez teria que reviver tudo isso para provar que sua dor era real. Na cozinha, Isabela embalava Miguel no colo. Ele havia acordado chorando e só dormia se fosse com ela. Maia dormia no carrinho ao lado. Os olhos dela estavam fundos, mas o semblante sereno. Era como se, ao confessar a verdade a Gael, tivesse liberado parte do peso que a mantinha sempre em alerta. "Ele já está aqui?" perguntou ao ver o homem de paletó escuro passando pela sala. "Está. É meu advogado de confiança. Não está aqui para julgar, só para ajudar." Ela assentiu sem desviar o olhar. "Eu falo com ele, mas não hoje. Eu preciso de mais um dia. Você vai ter o tempo que quiser." Mais tarde, enquanto Isabela descansava com as crianças, Gael entrou no quarto onde guardava o piano. Era uma peça antiga, herdada do pai. Depois que Luísa morreu, nunca mais encostara naquela tampa. O instrumento ficava ali, fechado, como um túmulo de memórias que ele não queria tocar. Mas algo naquela manhã o atraiu para perto. Sentou-se no banco, passou os dedos pelas teclas cobertas de pó, testou uma nota, depois outra, até que os dedos encontraram sozinhos uma melodia esquecida. Era a mesma que Luísa tocava quando queria acalmar o bebê durante a gravidez. Uma melodia doce, lenta, cheia de pausas suaves como respirações. Por instinto, foi deixando os acordes surgirem, como se a música estivesse adormecida dentro dele e só agora acordasse. O som se espalhou pela casa. Isabela ouviu da porta. Estava com Maia no colo e parou, sem entrar. O som do piano fazia algo se mover dentro dela, algo que há muito tempo ela mantinha trancado. Não era dor, era saudade de um tempo que ela nunca teve, de um lar, de um colo, de alguém que estivesse ali só para ela, sem interesse, sem ameaça, sem fuga. Quando ele terminou, se virou e a viu ali. "Você toca?" Ela assentiu. "Aprendi sozinha. Uma professora da casa antiga me deixava usar o piano dela à noite. Mas nunca toquei para ninguém." Gael puxou o banco ao lado. "Quer tentar?" Ela hesitou. Depois, com delicadeza, sentou-se com Maia no colo e deixou a mão direita tocar notas suaves. Com a esquerda, sustentava a criança, que acompanhava o movimento com os olhos semicerrados. A música que Isabela tocava era simples. Uma sequência curta, mas carregada de sentimento. Gael observava em silêncio, não como um homem encantado, mas como alguém que reconhece uma dor parecida. "Ela dormiu", disse Isabela, sorrindo, com a cabeça encostada ao ombro de Gael. Ele não respondeu, apenas ficou ali, olhando o pequeno corpo de Maia, respirando calma no colo dela. E por dentro sentiu uma onda estranha de gratidão, por tê-los encontrado, por tê-los acolhido, por de alguma forma ter sido escolhido sem saber. Mais tarde à noite, enquanto Isabela dava banho em Miguel, Gael estava na varanda com Mateus. "Você já a ama", disse o advogado direto. Gael não respondeu. Observava o céu limpo, os campos iluminados por vagalumes e a luz da cozinha que deixava as sombras dançarem pelo corredor. Não é sobre amor, é sobre não deixar ela sozinha. Ela já passou por gente demais que virou as costas. Mateus deu um gole no café e respondeu: "Às vezes isso é exatamente o que o amor faz." Na madrugada, enquanto todos dormiam, Gael saiu para caminhar pelos arredores da fazenda. Passou pela estufa de ervas, pelo curral
pela figueira onde costumava sentar com Luísa para conversar sobre o nome do filho. Parou ali, sentou-se na terra fria e olhou para o céu. Pensou em Miguel, em Maia. Pensou no homem que os queria separar. Pensou em Isabela, quebrada, mas de pé. E então, finalmente, pensou na filha que não chegou a nascer. Pela primeira vez, não com dor, mas com uma saudade mansa. A dor do passado ainda estava ali, mas algo dentro dele começava a mudar. Como a terra depois da chuva, ainda molhada, ainda marcada, mas pronta talvez para florescer de novo. Isabela acordou com um pressentimento estranho. Não era um som, nem um cheiro, mas uma sensação seca na boca, como se o ar tivesse mudado. O quarto estava calmo. Maia e Miguel dormiam lado a lado no berço improvisado que Gael havia feito com as próprias mãos. A luz da manhã já escorria pelas frestas da janela, mas algo em seu peito dizia que havia uma sombra rondando de novo. Desceu as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Encontrou Gael sentado à mesa da cozinha com Mateus. A expressão dos dois era densa. Sobre a mesa havia um envelope aberto, com folhas grampeadas e alguns selos oficiais. Ela sentiu o estômago apertar. "O que aconteceu?" perguntou, sem rodeios. Gael se levantou devagar. "A gente recebeu uma notificação, um pedido formal de busca. O advogado deles conseguiu mover influências. Alegam que você está com 2 crianças em situação irregular. Querem abrir um processo de tutela e levar os 2, separadamente." Isabela encostou na parede. Por um instante, não respirou. "Eles não podem fazer isso. Eles não vão..." A voz falhou, virou um sussurro sufocado. Mateus se aproximou com calma. "Ainda não entraram com a ação. Estão tentando pressionar, mas estão vindo pessoalmente. Hoje." "Quem?" "O advogado. E provavelmente o próprio homem." Ela fechou os olhos. As mãos tremiam. Aquela casa, que finalmente começava a parecer segura, voltava a se fechar em torno dela como um cerco. "Eu não vou deixar que levem eles, nem que me levem", disse por fim, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Gael a olhou com atenção. "Você está disposta a contar tudo?" "Estou." "Diante deles?" "Sim." Ele assentiu. Foi até o escritório e voltou com uma caixa de madeira. Dentro havia documentos, fotos antigas e uma carta que Luísa havia escrito pouco antes de falecer. Ele nunca mostrara aquilo a ninguém. Sentou-se ao lado de Isabela e entregou um dos envelopes. "Vamos deixar as verdades à mostra. Se querem guerra, vão ter que ouvir nossas histórias também." Pouco depois do meio-dia, um carro preto atravessou os portões da fazenda. Era o mesmo modelo que Cláudio havia usado da outra vez, mas agora vinha acompanhado por um SUV branco, espelhado, que parou logo atrás. 2 homens desceram do segundo carro. Um deles era Cláudio. O outro, Isabela reconheceu de imediato: Martim. O pai biológico de Miguel, o homem que a empregou, que a enganou, que a violentou e que agora vinha exigir algo que nunca lhe pertenceu. Ele estava mais elegante, mais arrumado, mas os olhos continuavam vazios. Gael os recebeu na varanda com Mateus ao lado. Isabela permaneceu dentro de casa com os bebês, esperando o momento certo. Cláudio foi o primeiro a falar. "Viemos em tom pacífico, só queremos resolver esse mal-entendido." "Isso não é um mal-entendido", respondeu Mateus. "Isso é um abuso de poder." Martim sorriu com arrogância. "Eu só quero o que é meu." Gael deu um passo à frente. "O que exatamente é seu? 2 crianças que você ignorou até descobrir que podia lucrar com uma e sumir com a outra?" Martim perdeu o sorriso por um segundo. Cláudio interveio. "Essa conversa não vai levar a nada. Ou vocês colaboram, ou..." A porta se abriu atrás deles. Isabela saiu, com Miguel no colo e Maia pela mão. Estava pálida, mas firme. Parou a poucos metros dos homens e encarou Martim nos olhos. "Você disse que eu era invisível, que ninguém acreditaria em mim, mas eu sobrevivi. E agora, eles também.
Martim a olhou como quem encara uma ameaça imprevista. Eu ofereci uma chance. Você fugiu. Eu fugi porque você me estuprou, porque quis apagar um bebê e vender o outro. E agora quer vir aqui, de terno, fingir que é pai? Ele a interrompeu com um gesto agressivo. Cuidado com o que diz. Eu tenho testemunhas, médicos, registros e, se for preciso, exames de DNA. A tensão no ar era palpável. Cláudio puxou o braço de Martim. Vamos embora. Isso aqui não vai ser limpo. Martim hesitou. Mas diante da firmeza de Isabela, do olhar de Gael e da presença de Mateus, com a papelada nas mãos, recuou. Voltou para o carro com o rosto tenso. Antes de entrar, se virou. Isso ainda não acabou. Isabela respondeu com calma. Para mim, acabou no dia em que você achou que eu ia me calar. Quando os carros sumiram pela estrada, ela caiu de joelhos na varanda. Miguel não chorava. Maia a abraçou pelas costas. Gael se ajoelhou ao lado, sem dizer nada. Apenas ficou ali, segurando os três, enquanto o vento da tarde trazia o cheiro da terra molhada. Mateus entrou na casa e ligou para o juiz conhecido. A ação de proteção foi aberta naquela mesma tarde. As provas reunidas foram encaminhadas. Lúcia prestaria depoimento no dia seguinte. O médico do hospital antigo também. Isabela passou o resto do dia em silêncio. À noite, aceitou dormir com os 2 bebês ao seu lado, em um colchão estendido na sala, com Gael deitado no sofá. Nenhuma palavra foi dita, só os ruídos da fazenda em paz, pela primeira vez desde que tudo começara. A guerra estava longe de acabar. Mas ela havia feito algo que nunca imaginou que conseguiria. Encarou o próprio inferno e voltou de pé. O céu amanheceu acinzentado, como se carregasse a mesma tensão dos últimos dias. Gael se levantou cedo e preparou café enquanto Isabela ainda dormia no colchão da sala, com os 2 bebês entrelaçados ao seu corpo. A imagem dos 3 juntos, tão frágeis e tão serenos, mexia com algo dentro dele que ele já não conseguia ignorar. Mateus voltou logo depois das 8 da manhã, com documentos novos em mãos. As declarações estavam prontas. As testemunhas haviam sido contatadas. A médica do hospital confirmara a internação da esposa de Martim, a ausência dele no momento do parto e os primeiros exames feitos nos recém-nascidos. O que mais surpreendeu foi a ficha da própria Isabela, registrada como acompanhante da gestante durante toda a internação e com sinais visíveis de agressão registrados dias antes da fuga. Essa ficha médica é mais forte do que qualquer argumento que o advogado dele tente montar, disse Mateus, estendendo os papéis para Gael. Isso vai ser suficiente. Vai ser o começo. O juiz não vai permitir que essas crianças sejam levadas até a gente esclarecer tudo. E agora, com o pedido de exame de DNA em andamento, as coisas vão se encaixar rápido. No quarto, Isabela trocava a roupa de Maia quando Gael entrou. Os olhos dela estavam cansados, mas havia uma paz discreta, como se pela primeira vez ela acreditasse que havia uma saída. O Mateus trouxe as cópias. Está tudo pronto para você assinar, se quiser seguir com o pedido de proteção legal. Ela assentiu. Eu quero, por eles. E por mim, tem mais uma coisa. Pedi um exame de DNA. Dos 2. Ela parou por um segundo, com a mão nas costas de Miguel. Por quê? Porque eles precisam saber quem são, mesmo que isso não mude o que você sente, ou o que eu sinto. Mas pode mudar como o tribunal vê essa história. E você precisa estar à frente disso, não se escondendo atrás. Isabela respirou fundo e assentiu. Não perguntou mais nada. Entregou Maia para ele e foi até a sala, onde Mateus a esperava com os formulários. Leu com calma, perguntou o significado de cada termo. Depois, assinou. Na tarde daquele mesmo dia, a audiência preliminar foi agendada. Um juiz da comarca vizinha receberia os advogados e representantes das partes envolvidas em caráter emergencial. Cláudio apareceu pontualmente, sozinho. Martim não foi. O olhar de Cláudio estava mais contido, como se algo já lhe dissesse que a maré havia mudado.
Mateus foi direto. Temos provas da violência sofrida pela senhora Isabela, testemunhos da enfermeira que a atendeu após o parto, registros médicos que confirmam agressões físicas e uma tentativa clara de manipulação de tutela. Além disso, solicitamos formalmente a abertura de investigação contra Martin Delacroix por estupro e tentativa de tráfico humano. O juiz, homem experiente e de poucas palavras, leu cada página. Parou apenas uma vez para encarar Cláudio. Seu cliente está ausente. Pretende comparecer nas próximas oitivas? Ele está viajando, pois que esteja presente da próxima vez, ou perderá qualquer direito de manifestação. Cláudio não respondeu, apenas organizou os papéis, como quem já começava a se preparar para o recuo. Ao final da sessão, o juiz determinou: nenhuma medida poderia ser tomada contra Isabela ou os bebês sem nova ordem judicial. A proteção de urgência foi concedida e os nomes de Miguel e Maia foram registrados formalmente sob sua custódia provisória. O próximo passo seria o resultado do exame de DNA. Quando voltaram para a fazenda, o céu finalmente abriu. As nuvens deram lugar a um azul tímido, mas suficiente para fazer a luz invadir o campo com mais suavidade. Isabela caminhou até a estufa de ervas com Miguel no colo. Era a primeira vez que pisava ali desde que chegara. Pegou algumas folhas de alecrim e lavanda, plantadas por Gael semanas antes. Fez chá, sentou-se na varanda e esperou Maia acordar. Gael se aproximou com um envelope na mão. Era a resposta do laboratório. Quer abrir comigo? Ela hesitou. Pegou o envelope com as mãos trêmulas. Abriu devagar. O resultado era claro. Maia e Miguel eram gêmeos apenas por nascimento. Tinha a mesma mãe, mas apenas Maia compartilhava o mesmo pai que Martim. Miguel era filho biológico de outro homem. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Gael se sentou ao lado. Você já sabia? Eu imaginava, desde o primeiro ultrassom, mas não queria saber com certeza, porque não queria tratá-los diferente. E não tratou. Ela passou a mão pela cabeça de Miguel, que dormia tranquilo no colo. Agora eles são meus, por escolha, por sangue, por tudo. Ele a olhou com cuidado. E eu também quero ser. O que você deixar eu ser. O silêncio entre os dois foi leve, pela primeira vez, como um espaço onde cabia futuro. Naquela noite, Isabela preparou o jantar. Gael brincou com Maia no tapete da sala. Miguel ficou no berço, fazendo sons agudos de bebê que já descobre sua própria voz. Era uma casa, de fato, com seus cantos tortos, seus fantasmas no fundo do armário e suas esperanças acesas em cada cômodo. E naquela casa, entre os cheiros simples da comida, os sons dos pequenos passos e o calor da presença de alguém que não ia embora, a verdade já não pesava. Ela libertava. O tempo seguiu seu curso com um ritmo diferente na fazenda. As semanas que vieram depois da audiência pareceram mais leves, como se um peso tivesse finalmente escorregado das costas de todos. Não houve mais visitas inesperadas. Nenhum carro escuro rompeu o silêncio da estrada de terra. E aos poucos, Isabela passou a caminhar pela casa sem olhar para trás o tempo todo. Gael reformou um dos quartos antigos, o que antes ficava trancado desde que Luísa partiu. Trocou as cortinas, retirou os móveis cobertos de lençóis e pintou as paredes com a ajuda de Isabela. Colocaram tons suaves, brinquedos feitos à mão e 2 berços alinhados sob a janela grande que dava vista para o campo. Maia aprendeu a ficar em pé, segurando a beirada. Miguel gostava de deitar ao lado da luz e rir sozinho, como se conversasse com o céu. Isabela se descobriu boa com plantas. Cuidava da estufa como quem rega a si mesma. E à noite, quando a casa já estava quieta, voltava a tocar o piano. Uma canção nova, inventada entre notas suaves e pausas cheias de sentimento. Às vezes Maia se juntava a ela no banco, apertando teclas sem sentido. Miguel balançava os braços no ritmo. Gael assistia à cena como se olhasse para um lugar que sempre existiu, mas onde ele nunca tinha estado antes.
Mateus continuava presente, acompanhando o processo com o tribunal. A investigação contra Martim seguiu firme, com base nos documentos, exames e depoimentos reunidos. Cláudio se retirou do caso pouco tempo depois. Nenhuma nova tentativa de contato foi feita. A ausência do inimigo era, agora, a maior das vitórias. Certa manhã, Gael encontrou Isabela sentada no chão do quarto das crianças, com um envelope na mão. Dentro havia 2 certidões de nascimento. Miguel e Maia, agora oficialmente filhos dela. Com sobrenome, com proteção, com história. Ela o olhou com um sorriso calmo. Eles têm o meu nome agora. E o meu, se você quiser. Ela demorou para responder. Não porque não queria, mas porque ainda se surpreendia com a ideia de que era possível querer e ser querida ao mesmo tempo. Caminhou até ele, pegou sua mão e a colocou sobre o peito. O nome que eles vão levar não importa tanto quanto o lugar de onde eles vêm. E agora, eles vêm daqui, do que você construiu, do que a gente está construindo. Na tarde daquele mesmo dia, choveu. Não uma tempestade, mas uma chuva mansa, como se o céu lavasse as últimas marcas de medo que ainda habitavam por ali. Isabela correu com Maia nos braços até a varanda, e Gael veio logo atrás com Miguel rindo no colo. Ficaram ali, os 4, assistindo a água escorrer pelo telhado, o cheiro da terra subindo e o vento trazendo a promessa de um novo ciclo. Acho que essa é a primeira chuva da nossa vida nova, disse Gael. Parece que o mundo está agradecendo, respondeu Isabela, encostando a cabeça no ombro dele. Ela não usava mais os olhos para buscar ameaças. Usava para enxergar o que estava nascendo. Um lar feito de cicatrizes transformadas em afeto, de silêncio convertido em presença. De 2 adultos que aprenderam, cada um à sua maneira, a não fugir mais de si mesmos. À noite, Gael acendeu a lareira. Isabela trouxe cobertores. Maia dormiu no sofá, com os pés sobre as pernas dele. Miguel adormeceu no colo dela, com a respiração ritmada ao som do fogo crepitando. Eles não falaram sobre futuro, nem sobre promessas, não falaram de papéis ou alianças, só ficaram ali, juntos, inteiros. E pela primeira vez em muito tempo, cada um sabia que já estava exatamente onde devia estar. Não era mais fuga, nem abrigo, era casa, era escolha, era amor. Às vezes a vida não nos leva ao destino que planejamos, mas nos empurra para os braços de quem realmente precisa de nós, no momento exato em que também precisamos ser salvos. E é ali, no improvável encontro entre 2 dores silenciosas, que renasce aquilo que o mundo tentou enterrar, a coragem de amar de novo. Porque família, no fim das contas, não é feita de sangue, é feita da decisão de ficar, mesmo quando todos os outros foram embora. Histórias como a de Isabela e Gael nos lembram que até as feridas mais profundas podem florescer quando há cuidado, coragem e acolhimento. Se você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, acompanhe outras histórias como essa aqui no canal. Tem sempre um novo começo esperando por você.